manhã de ontem, lá no Palácio Piratini, mais precisamente no Galpão Crioulo, onde várias autoridades estiveram presentes e se manifestaram durante o lançamento do relatório social da Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, AGET, relatório esse que a Rádio Tupã e a Clube 1 fazem parte também, né? Já ouvimos aí a manifestação do presidente Roberto Servo, do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Luiz Augusto Lara, da presidente do Tribunal Regional Eleitoral, a Marilene Bonzanini, né? Várias outras autoridades estavam lá presentes, o vice-governador também se manifestou, a coordenadora do evento, a Mirna Proença. Nós não vamos ter tempo de reproduzir todo mundo, mas o governador Eduardo Leite, que no início não estava presente, ele teve um outro compromisso, mas chegou a tempo do café ainda e fez questão de se manifestar na mesa dos trabalhos lá, assim se manifestou o governador na manhã de ontem. Então, eu acho que de fato nós temos um grande desafio no momento atual, em função das chamadas fake news e por um desinteresse da sociedade em pagar por informação. Na verdade, esse é o grande desafio que a gente tem, né? Fazer jornalismo, fazer essa comunicação custa dinheiro. Você tem que mobilizar pessoas, estrutura, equipes, equipamentos que têm que ser adquiridos. Isso tudo tem custo, né? Tem um custo poder fornecer informação de qualidade. E, diante do que as redes sociais apresentam, há um desinteresse das pessoas nos veículos tradicionais, em função do próprio custo que tem que ser arcado para receber informação de qualidade. E as pessoas, então, cedem, nesse momento, a receber informação sem qualidade, né, porque é gratuita. Então, nós temos um desafio, porque essa desinformação gera impacto na formação das consciências e, consequentemente, no entendimento das pessoas sobre os rumos da nossa sociedade. Não é só do processo eleitoral, claro que isso tudo deriva, né, e resulta, tem impacto na decisão mais cheia de consequências, que é a do voto. Mas além, isso, vamos dizer assim, é um resultado final do voto. Antes disso, a gente tem preconceitos que se formam, reações em relação a outras questões da nossa sociedade, a minorias, enfim, a desproporção de reações. E nós somos vítimas também no governo, né, Ranulfo, de certa forma, porque muita coisa é dita e atribuída a nós, frases que eu jamais disse, jamais diria, repercutem nas redes sociais como se verdade fossem. Então nós temos, de fato, um desafio, todos nós, né? Claro, vocês que lideram a comunicação nos seus veículos e nós, em governo, como lideranças da sociedade, escolhidas pelo voto popular, para ajudar a construir algum caminho diferente nesses novos tempos. Por isso que o relatório aqui, que é apresentado pela AGERT, certamente ajuda e contribui para nós entendermos, né, o impacto que tem a comunicação e a falta dela na sociedade, para se traçarem, a partir daqui, estratégias que colaborem num caminho de informação mais qualificada, para que a sociedade corretamente seja alimentada com informação de qualidade para tomar as suas decisões soberanas, legítimas, num ambiente democrático, que se encontra, de fato, ameaçado. Quando a Mirna aqui estava falando sobre o que aconteceu no Brexit e nos Estados Unidos, nas eleições, eu vi que ela deve ter assistido o mesmo documentário que eu assisti lá no Netflix, que é a do Privacidade Hackeada, né? Que, na verdade, nos ajuda a ter uma compreensão sobre exatamente o que aconteceu, porque a nova realidade que se impõe diante dos dados que estão aí oferecidos, porque em cada ação que nós fazemos nas redes, nos nossos celulares, nos nossos computadores, nós deixamos pegadas digitais que ajudam a fazer uma interpretação sobre a nossa personalidade e fazem com que o que nos alimentam de informação através das redes
seja dirigido para a forma como nós vemos o mundo e para conseguir dirigir, interpretando a nossa personalidade, para que nós compreendamos o mundo da forma como quem quer conduzir aí o nosso entendimento, né? Então, é claro que isso é uma ameaça à democracia. E assim como é uma ameaça à democracia, o próprio comportamento dos homens públicos. Não é só porque tem alguma entidade por trás que queira conduzir. Os próprios homens públicos, eles também têm conduzido a sua atuação política, não mais buscando, muitos deles, né? Evidentemente não posso generalizar, senão estaria me incluindo e não me considero nessa condição, mas o nosso papel ao assumirmos uma missão na política é o de liderar, né? Ajudar a sociedade, ajudar a puxar para um lado que entendemos aí correto. E não simplesmente reagir a uma maioria da opinião pública, né? E muitos atuam politicamente acompanhando a evolução da sua fala, do seu posicionamento nas redes. Então, quer dizer, se eu falar isso tem mais curtidas e compartilhamentos, se eu falar aquilo tem menos reações, se vão medindo, né, a reação a cada uma das suas ações políticas de acordo com a repercussão nas redes e, no final das contas, já não mais lideram, são conduzidos por uma onda que é muitas vezes desinformada, como nós estamos falando aqui nesse ambiente. Então, temos um grande desafio para as democracias nos tempos atuais. E cabe a todos nós, que de alguma forma ocupamos esses espaços aqui que nos trazem esta manhã aqui, seja nos veículos de comunicação, seja do lado de governo, não para manipularmos numa outra direção, mas para que justamente não hajam manipulações, que haja espaço para cada um de forma soberana, com o seu entendimento de mundo, tomar as decisões, como se pressupõe numa democracia. Não é um desafio fácil, né? Mas temos que trabalhar conjuntamente para puxarmos para um mesmo lado. Também sempre cito, em oportunidades como essa, em que falo sobre democracia, instituições políticas, do desafio que a gente tem pela fragmentação do poder, né? No passado, não muito distante, nós tínhamos um poder concentrado na mão de uma pessoa que determinava para onde se ia. E, evidentemente, que os riscos que isso impunha de malfeitos, de corrupção, de erros, eram enormes, mas também conferia mais agilidade para a execução de políticas públicas, seja elas quais fossem. E nos dias atuais nós temos uma fragmentação de poder enorme, né? Entre poderes constituídos, seja executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e todos os órgãos de fiscalização que se apresentam, a imprensa, a sociedade que se mobiliza nas redes sociais. Cada parte disso tem uma parcela de poder, né? Tanto é que eu brinco que já temos até que mudar o nome de governador do Estado, que já não governa mais, na verdade, né? Ele é chefe do Poder Executivo. De fato, governador era num tempo que o governador tomava uma decisão e fazia aquilo acontecer. Hoje em dia você toma uma decisão, já há uma contestação, já se tem uma liminar, já tem uma judicialização, enfim, ou uma mobilização de um grupo, você não governa o Estado. Você chefia um poder e tem uma proposta de uma agenda que tem que ser chancelada, legitimada na sociedade. Isso é bom, por um lado, do ponto de vista democrático, né? Certamente elimina ou reduz muito riscos de corrupção, de malfeitos, de erros, mas ao mesmo tempo gera um custo decisório gigantesco, porque o governador já não consegue mais atender às demandas prementes da sociedade, na urgência que a sociedade tem. E isso gera frustrações, né? Boa parte da sociedade está frustrada, porque ele é o
poder em que ela mais deposita esperança e confiança num processo eleitoral é na eleição do governador. Tem uma expectativa do governador, ou do prefeito, ou do presidente da República. Mas uma vez eleito, nós não conseguimos entregar isso, porque nós estamos submetidos a uma série de dificuldades. E de uma série de ritos, inclusive, que tem que ser respeitados do ponto de vista de processos administrativos e tudo mais. E isso gera frustração. E essa frustração, na falta de entregas de serviços e de mudanças, gera contestação não apenas ao governador, como ao sistema como um todo. E aí nós estamos vendo aí a contestação ao judiciário, a contestação aos parlamentares, a contestação ao governador, a contestação à imprensa, a contestação a todos, porque todo esse sistema estabelecido é contestado. Então, só tem um caminho, na minha visão, para que nós consigamos superar isso. Sentarmos, conversarmos, nos alinharmos e puxarmos ao máximo para uma mesma direção, né, para encontrarmos um caminho comum, buscarmos a convergência e puxarmos para o mesmo lado, porque se continuarmos puxando cada um para um lado, nós não saímos do lugar, nos imobilizamos, e ao nos imobilizarmos, gera-se a frustração na sociedade, que muitas vezes tem menos apreço à democracia do que aos resultados que o governo deve entregar a ela. Boa parte das pessoas tem menos preocupação com a liberdade de opinião delas e mais preocupação se vai ter saúde, serviço de saúde, se vai ter a escola com a vaga e com o funcionamento da escola, se o buraco da estrada vai estar tapado ou não. Na verdade, a preocupação da população é muito essa. Né? E eu acho que a gente não tem que fazer escolha entre democracia e resultados. Nós temos que conciliar as duas coisas. Entregar resultados num ambiente de democracia em que as pessoas tenham a liberdade das suas opiniões. Não há uma escolha entre as duas coisas, porque se tivermos que fazer escolha entre as duas, eu entendo que a democracia sairá perdendo. E é muito ruim que ela saia perdendo. Muito ruim, no final das contas, para todos. E a imprensa livre, com capacidade com qualidade, trabalhar, e para ter qualidade precisa financiar-se, tem um custo, como eu falei isso, é fundamental dentro do ambiente democrático, e por isso os meus cumprimentos e saudações a todos vocês que ousam fazer comunicação neste ambiente de tantas mudanças. E como eu sempre insisto quando a gente fala sobre mudanças, a má notícia é que não vai parar de mudar, né? Porque eu acho que as pessoas às vezes têm uma impressão de que, olha, nós estamos vivendo um tempo de mudanças, como se a gente fosse mudar para algo e que ali vamos ficar. E isso não vai acontecer. Não é muda e agora vamos para uma zona de conforto. Agora é mudança constante. Para onde mudarmos, né, vamos ter que mudar rapidamente de novo, porque o novo fica velho num instante. E a nossa disposição tem que ser de constante renovação, de constante aprimoramento, de entendimento de novas ferramentas, de novas tecnologias, dia a dia. E por isso é um enorme desafio fazer comunicação, certamente, neste ambiente, e todos vocês merecem a nossa saudação, o nosso respeito, o nosso apreço, o nosso apoio e a nossa disposição de trabalharmos conjuntamente pelos interesses da nossa sociedade. Muito obrigado, bom dia a todos. Essa foi a manifestação do senhor governador, encerrando assim a cerimônia de lançamento do relatório social da Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, AGERT, evento que aconteceu na manhã de ontem junto ao Galpão Crioulo no Palácio Piratini.